Olá, vamos iniciar aqui a nossa aula, do conteúdo Reprodução e Desenvolvimento das Angiospermas, parte 1. Então aqui vocês estão vendo um tronco de uma árvore, estão vendo os anéis, e esse cientista aí, o Andrew Ellicott Douglas, ele descobriu que há um padrão de manchas que o padrão de manchas solares, que é aquela região do núcleo mais quente, do núcleo do Sol, está ligado a mudanças climáticas na Terra e influencia os anéis de crescimento dessas árvores. Como vocês estão vendo aqui, esses anéisinhos, eles indicam, por exemplo, a idade de uma árvore, certo? Então ele inaugurou uma nova área da ciência chamada de dendrocronologia, ou seja, a datação das árvores e de madeira com base na análise de características dos seus anéis de crescimento. Então os anéis de crescimento, eles registram algumas características, como as variações climáticas, particularmente chuvas, secas, mudanças de temperatura, etc. Então a reprodução das angiospermas, aproximadamente 90% das espécies atuais do reino das plantas, aproximadamente 300 mil espécies adaptadas, pertencem a esse grupo de plantas, no caso as angiospermas. São aquelas plantas que possuem flores. Estas flores, elas vão originar frutos, e esses frutos é quem vão guardar as sementes, daí chamadas de angiospermas, anjos, vaso, e esperma, semente. Então as flores apresentam grande variedade de forma e cor, e justamente nós vamos ver mais à frente para facilitar o processo de polinização, certo? Estrutura e função da flor, as flores são especializações evolutivas. Percebam que as gimnospermas, que é o grupo que vem anterior às angiospermas, elas não possuem flores. Isso já é uma evolução, certo? Certos ramos ancestrais das angiospermas. Então as folhas modificadas da flor, são chamadas de verticilos florais. E aí nós vamos ter dois tipos de flores: as flores completas, que possuem todas as 4 estruturas, o cálice, a corola, o androceu e o gineceu, e as flores incompletas, onde há ausência de algum desses elementos acima mencionados. O cálice é um conjunto de sépalas, que são folhas modificadas. A corola é um conjunto de pétalas, e isso dá proteção, posteriormente a semente, certo? Função protetora dessas duas estruturas. E aí nós temos o androceu e o gineceu. No caso, o androceu é como se fosse propriamente o aparelho reprodutor masculino, enquanto o gineceu o feminino, e a função reprodutora, certo? Está aqui mostrando uma flor, nós temos aqui o pedúnculo, o cálice, que é um conjunto de sépalas, aqui as folhas modificadas, a corola, que é um conjunto de pétalas, o androceu e o gineceu. Tá aqui a estípula, a sépala e o ovário, no caso aqui o gineceu. E aqui o estilete, os estames e estigma, e aí nós temos o androceu. Então aqui nós temos uma flor completa, certo? Então o androceu é o conjunto que vai ser composto pelos estames, que é uma folha modificada fértil, certo? Denominada de microsporófilo. Nesse microsporófilo se formam os microsporângios, que abrigam os microsporócitos, certo? No caso o estame, o estamen é constituído por uma haste, como vocês viram na figurinha anterior, que é chamada de filete, e esse filete é que sustenta a antera. O gineceu, por sua vez, é constituído pelos carpelos, que são folhas modificadas, denominadas megasporófilo, que respondem pela formação dos óvulos. A base dilatada do carpelo, como vocês viram na figura anterior, é o ovário, e a porção terminal é chamada de estigma, que é geralmente alargada e aderente, que recebe os grãos de pólen. Tá aqui as estames, e o carpelo, tá aqui uma figurinha mostrando o carpelo, estame, a pétala, as sépalas, o pedúnculo e o receptáculo floral. Aqui mostrando justamente essa parte dos óvulos, o carpelo, que é quem vai envolver, a formação de um ovário, no caso aqui unicarpelar, mostrando justamente essa partezinha aqui da flor, certo?
No caso aí da formação do grão de pólen, né, o processo de formação do grão de pólen começa quando a flor ainda é um botão, né? Diferencia-se aí 4 bolsas no interior das anteras. No caso aí, os microsporócitos ainda diploides, né, sofrem uma meiose e formam os chamados micrósporos, né, que são células haploides, formam 4 micrósporos, que se divide por mitose e origina uma célula grande, que futuramente vai dar origem ao tubo polínico, que é quem vai penetrar na flor, e uma pequena que vai se degenerar. No que diz respeito à formação do óvulo, né, na fase inicial de botão, também ainda na flor, né, na parede do ovário, em formação, 1 ou 2 protuberâncias surgem, onde uma célula se diferencia. Aí nós chamamos isso de megasporócito, que é uma célula diploide, né? Mostrando aqui, o megasporócito ele passa por uma meiose, né? Origina 3 células que degeneram, aliás, 3, e 3 delas se degeneram, né? Ficando apenas uma. O megasporócito sofre 3 mitoses sucessivas, né? Gerando 8 núcleos. No caso aí vai originar 4 que se localizam perto da micrópila, né? A micrópila é aquela regiãozinha, aquela abertura por onde vai entrar, vai penetrar o tubo polínico. E 4 localizam-se no polo oposto, né? Um núcleo de cada conjunto migra para a região central, formando o que nós vamos chamar de núcleos polares. Os outros 6 núcleos, né, formam membranas ao seu redor. O citoplasma aí se divide, né, em 7 células, no caso aí o chamado megagametófito, né? 3 se localizam perto da micrópila, né, as 2 sinérgides e a oosfera, e 3 no polo oposto, chamado de antípodas, e 1 ocupa o espaço restante. Está aqui mostrando justamente essa visão, ó, do estigma, o filete e o ovário aqui, né? Essas 3 estruturas formam o que a gente chama de carpela. Está aqui o óvulo jovem, né? O megasporócito aqui em seu interior, passa por uma meiose, né? Forma os núcleos que a gente acabou de falar. E aqui a migração dos núcleos polares, né? Um de cada polo, né? Formando aqui posteriormente o saco embrionário, né? Tá aqui as antípodas, os 2 núcleos polares, as 3 sinérgides, né? Entre elas aqui a oosfera e aqui a micrópila, que é a abertura por onde vai passar o tubo polínico. Então nós temos a polinização, a dupla fecundação, né? A polinização nada mais é do que a chegada do grão de pólen ao estigma, muito semelhante ao que acontece na espécie humana, né? A chegada do espermatozoide até o óvulo, só que nós vamos aqui criar algumas diferenças, algumas peculiaridades. As angiospermas desenvolveram, né, diversas adaptações para facilitar esse processo. Nós temos, por exemplo, aquelas flores que são polinizadas pelo vento, né, chamada de anemofilia, como as gramíneas, né, que são pequenas e discretas, mas produzem a quantidade muito grande de grão de pólen justamente para facilitar, né, para aumentar a probabilidade de polinização. Nós temos aquelas flores que são polinizadas por animais, né, nós temos alguns termos, como por exemplo quiropterofilia, que são por morcegos, né, anemofilia, que é por aves, né, então assim sucessivamente. Apresentam características atraentes, né, como corolas coloridas e vistosas, né? Essas flores apresentam uma grande exuberância, né? Glândulas odoríferas que têm um perfume atraente, né? E nectários. Possuem estigmas reduzidos e menor quantidade de grão de pólen produzido, né? Ao cair sobre o estigma da flor, o grão de pólen germina e forma um longo tubo polínico, né? Por onde os núcleos espermáticos irão migrar até a micrópila, aqui mostrando o exemplo, aqui o tubo polínico, o óvulo, né, o tubo polínico chegou aqui até a micrópila, né, a abertura, aqui o saco embrionário, está aqui o tubo polínico e os núcleos espermáticos, né, chegando até a oosfera, né, esse processo de formação aqui, né, chega até a oosfera, a formação do zigoto, né, e o outro núcleo espermático ele vai se fundir aqui com os núcleos polares, né, formando um tecido triploide que nós vamos chamar de endosperma, certo? Desenvolvimento do óvulo fecundado, né? Aqui nós temos a figura mostrando justamente o desenvolvimento embrionário, que começa com uma divisão mitótica do zigoto, né, uma célula dá origem ao suspensor e a outra ao embrião. Tá bem aqui, né, a flor, as anteras, né, o ovário sofre meiose, aqui também,
né, a formação do tubo polínico, aqui chega a haver o processo de fecundação, né, e aí a célula vai formar o suspensor e a outra o embrião propriamente dito. Tá justamente aqui mostrando o endospermo, né, que é aquele tecido triploide. Tá aqui o embrião em processo de desenvolvimento, o tegumento que vai dar proteção a esse embrião, certo? E aí aqui esse embrião, no caso aqui passando pelo processo de germinação, formação aí da semente, né? O suspensor tem função mecânica, né, de empurrar o embrião para o interior do saco polínico, além também de nutrir e produzir hormônios para o desenvolvimento desse embrião. Origem e função do fruto, né? As sementes em formação elas vão liberar hormônios que estimulam o desenvolvimento da parede do ovário, e esse desenvolvimento vai gerar o fruto, né? Os frutos contêm sementes que respondem pelo seu desenvolvimento. Aí nós temos uma exceção, né, que são os chamados frutos patenorcápicos, que desenvolvem-se sem formação de sementes. São frutos que são originados se originam sem haver o desenvolvimento de semente, justamente porque não há o processo de polinização. Supõe-se que o principal papel do fruto, né, na escala evolutiva tenha sido justamente a proteção das sementes, né? Adaptações posteriores, né, permitiram ao fruto a capacidade de ajudar na disseminação da semente. De que forma? Ora, o animal se alimenta, por exemplo, de um certo tipo de fruto. Dentro do fruto vai a semente, e aí ao defecar, por exemplo, ao jogar essa semente fora, esse animal está, de certa forma, realizando o processo de polinização, certo? Está realizando, no caso, o processo de disseminação da semente, que vai gerar uma planta, certo? E aí nós temos frutos coloridos, vistosos, perfumados, né? Frutos em forma de asa, chamados frutos alados, frutos com aderência aos pelos, às penas de animais. Então as plantas desenvolveram uma infinidade de adaptações justamente para permitir que haja esse processo de disseminação da semente, certo? Facilitar esse processo. Então o processo de germinação da semente, né? Nós vamos ter a semente madura, que abriga o embrião e as respectivas substâncias nutritivas, né? A semente ela pode estar armazenada tanto no endosperma quanto nos cotilédones ou em ambos. Uma das extremidades desse embrião, né, constitui o que a gente chama de radícula, que é o primórdio de raiz, que contém células indiferenciadas com alta capacidade de multiplicação, né, que é responsável pelo crescimento da planta, desenvolvimento, que compõe o que nós chamamos de meristema apical. E na outra extremidade, né, nós vamos ter o caulículo, que é justamente o primórdio de caule, que possui na extremidade um meristema apical, e pouco abaixo desse os chamados cotilédones, né, que são os primórdios de folhas, certo? A região entre a radícula e o cotilédone nós chamamos de hipocótilo, né? Enquanto a região entre o cotilédone e o meristema apical nós chamamos de epicótilo, certo? Aqui nós temos justamente mostrando a radícula, né, que é o primórdio de raiz, o hipocótilo e o epicótilo, né, o revestimento aqui da semente, e os cotilédones, que são justamente os primórdios de folhas. Aqui mostrando a semente do feijão, né, o cotilédone, os primórdios de folha, o meristema apical do caule, né, o hipocótilo e o meristema apical da raiz, né, que são responsáveis pelo desenvolvimento, pelo crescimento. A semente em geral ela amadurece ainda dentro dos frutos. Detalhe, amadurece ainda dentro dos frutos. No interior da semente fica o embrião, né, em estado de dormência, que germina ao encontrar condições adequadas de luz, de temperatura, de umidade. O primeiro passo para a germinação é justamente a absorção de água pela semente, que é um fenômeno que nós chamamos de embebição. Essa embebição é justamente o que rompe a casca e permite o acesso dessa semente, desse embrião, aliás, ao gás oxigênio. A primeira estrutura a emergir da semente é a radícula, né, o primórdio de raiz, depois emerge o caule, né? No caso do feijão aqui ele emerge, no caso do feijão ele forma um gancho de germinação. No caso das gramíneas, né, que tem a extremidade do embrião protegida pelo coleóptilo, que é uma bainha que fica fechada até o caule emergir.
Aqui mostrando justamente esse processo, né, de saída, por exemplo, dos cotilédonos, né, dos primórdios de folha e do coleóptero, né, aqui no caso, no milho.